Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje, como já foi dito, pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos para ouvir mais uma vez a exposição da Palavra de Deus. Entendemos que no culto ao Senhor, o momento da exposição da Palavra é o mais importante. Por quê? Porque aqui nós ouvimos ao nosso Deus, nós aprendemos acerca do nosso Deus. Aqui nós temos diretrizes e verdades que guiam a nossa vida cristã. É interessante que hoje as pessoas procuram saber a vontade de Deus e aí são seduzidas por pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus, quando na verdade o que Deus tem para falar para o seu povo está na sua palavra, que foi escrita de maneira perfeita, que contém ensinamentos perfeitos e acima de tudo tem Cristo como centro de todas as coisas. E é disso que nós precisamos. Nós estamos na exposição da carta de Paulo aos Romanos, que fala sobre o poder do Evangelho para salvar, para regenerar, para mudar, mas principalmente também para glorificar ao Senhor. E hoje nós meditaremos no texto que encontra-se em Romanos, capítulo 11, dos versos 1 a 10. Chegamos ao capítulo 11 de Romanos. Já estamos aí há algum tempo expondo, nos encaminhando para o final da carta, mas sem sombra de dúvidas, com nosso conhecimento mais elevado acerca do Evangelho de Cristo e da salvação. Romanos 11, de 1 a 10. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Diz Davi: torne-se-lhes a mesa um laço e armadilha, em tropeço e punição. Escurece-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, falar com o Senhor, pedindo a Ele que nos ajude para que possamos compreender e guardar a sua palavra neste momento. Ó Senhor, não há homem neste mundo capaz de expor tão profundamente a tua palavra, porque apesar de cada texto ter apenas um significado, são ricos, Deus, os ensinamentos em uma palavra, em um versículo, e muitas vezes vai além do que nós podemos compreender.
Mas, Senhor, nós rogamos a Ti que nesta noite, apesar da nossa pequenez, o Senhor possa nos ajudar, Deus, a compreender a Tua palavra, ajudar o pregador a expor a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos ajude neste momento, porque temos a plena convicção que a eficácia da Tua palavra vem a nós através do Teu Santo Espírito. E nós precisamos apenas dele, Senhor, não queremos mais nada. Não confiamos na oratória, não confiamos na capacidade intelectual, não confiamos na maneira que nós retemos os Teus ensinamentos, mas só no Santo Espírito. Nos guia, nos ajude e nos mostre, Deus, que o Senhor não rejeitou totalmente a Israel e também não rejeita totalmente a sua humanidade criada. Mas tanto em Israel, Senhor, como também é possível ver nos dias de hoje, o Senhor tem o seu remanescente santo, separado e preservado para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já falei para vocês que a minha família sempre mexeu com agricultura. Nós somos descendentes de agricultores e era uma coisa muito comum. Eu me lembro que uma determinada vez nós plantamos melancia. Inclusive esse era o carro-chefe. Nós sempre plantávamos também melancias. E eu me lembro que em um determinado tempo de plantação, depois de todo o processo, as melancias cresceram. E infelizmente não foi uma boa safra de melancia. Apesar de todo o cuidado, apesar de todo o interesse, então chegou o momento da colheita, de pegar aquilo que havia sido plantado e que nasceu, e então levar para ser vendido. Nós tiramos todas as melancias, nós raspamos aquela pequena terra de 14 hectares que nós tínhamos. Levamos a melancia, fizemos negócio e demoramos de voltar ao lugar da plantação. Inclusive era onde os meus avós moravam e eles sempre ligavam reclamando: cadê vocês? Sumiram daqui? Foram embora com as melancias? E eu me lembro que quando nós voltamos, depois de um certo tempo, nós olhamos para o meio do local e de maneira impressionante tinha ali uma outra melancia que tinha nascido. E nós achamos estranho porque aquela semente tinha retardado tanto para nascer. O que havia acontecido? Então nós fomos àquele lugar, pegamos aquela melancia e depois que abrimos, nós vimos que, por mais incrível que pareça, estava ali uma excelente melancia. Apesar da safra não ter sido muito boa, aquela em específico estava maravilhosa. Aquele remanescente, aquilo que sobrou, era o melhor que tinha. Queridos, e por mais incrível que pareça, hoje nós vamos falar de remanescente. De um remanescente que ficou de fato. Quando tudo aquilo que não tinha qualidade em Israel foi retirado de fato da presença de Deus, e os irmãos já sabem por quê, veio também a revelação que um remanescente restou, ficou firme. Um remanescente de pessoas que foram separadas por Deus, firmadas por Deus por causa da sua graça. E esse sim, esse remanescente é o melhor de Deus, da misericórdia de Deus, que é possível ver neste mundo. Irmãos, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos falam da responsabilidade de Israel na rejeição que receberam da parte de Deus. Paulo vai dizer que por causa da religiosidade, Israel pensou que teria méritos diante de Deus para a salvação. Eles pensavam que por guardarem a lei, por guardarem os dias, as festas, pensar que guardavam de fato as diretrizes, eles poderiam ter méritos diante de Deus para salvação. Israel também se achava o povo peculiar de Deus, o povo perfeito de Deus, e que o Senhor só tinha olhos para eles. Mas com isso acabaram negando a Cristo Jesus e a sua obra.
O Messias prometido foi negado pela maioria do povo de Israel, sendo ele, o Messias, o único caminho, o caminho verdadeiro para a salvação. Israel, inculcando por sábios, tornaram-se loucos, porque negaram o seu próprio Deus. Também nós vimos que Deus estendeu a sua salvação a todos os povos da terra, os gentios que não o buscavam, mostrando que Israel não tem essa exclusividade da salvação como muitos pregaram. Agora, especificamente no texto que nós acabamos de ler, em Romanos 11, de 1 a 10, Paulo vai mostrar que Deus não rejeitou totalmente o seu povo, mas que há um remanescente separado por ele para a salvação, um remanescente preparado por ele para a salvação. E durante, queridos, a exposição do texto, veremos também que Deus, como Criador, não rejeita totalmente as suas criaturas e salvará homens e mulheres pela sua graça, apesar da certeza que a maioria serão endurecidos e sofrerão com a perdição eterna. E é por isso, meus queridos, à luz do que nós lemos e o que queremos passar para a igreja nesta noite, que nós meditaremos no seguinte tema: a rejeição de Deus não é total. A rejeição de Deus não é total. E em meio a esta afirmação, duas coisas, segundo o texto, devem ficar claras para nós. Primeiro, sempre haverá remanescente fiel de coração transformado. E segundo, sempre haverá rebeldes infiéis com corações endurecidos. Em primeiro lugar, nós devemos nos atentar que sempre haverá um remanescente fiel de coração transformado. Paulo termina o capítulo 10 falando sobre a rebeldia de Israel e a generosa esperança divina. Nós vamos ver aí em 10, 21. E uma pergunta então é suscitada como último recurso. Paulo vem falando desde o capítulo 9 da rebeldia de Israel, da falha de Israel, da cegueira de Israel. E mediante a isso, a pergunta que poderia surgir é: Deus, porventura, rejeitou o seu povo? Conforme vemos aí no verso número 1. E a resposta de Paulo é imediata e definitiva: de modo nenhum. Paulo é enfático em dizer: de maneira nenhuma. E vejam que ele faz isso outra vez na carta. Ele traz os seus argumentos, ele apresenta os seus argumentos, e muitas vezes ele lança certos tipos de perguntas que poderiam surgir na mente de muitos judeus, principalmente em Roma, onde essa carta estava sendo endereçada, e ele traz esse não enfático. E nós temos aqui, mais uma vez, dizendo que Deus, ele não rejeitou totalmente o seu povo. E para fundamentar a sua resposta, Paulo usa alguns argumentos. Em primeiro lugar, ele usa ele mesmo como argumento. Ele usa a sua própria vida como um exemplo. Verso de número 1. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo era hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, da tribo de Benjamim. Ele vai falar isso em outro lugar também. E lembrem-se que Paulo era um perseguidor. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja de Cristo. Até determinado momento, Paulo estava caminhando totalmente contrário à vontade de Deus, mas em um determinado momento, indo para Damasco, para consentir na prisão e muitas vezes na morte de alguns cristãos. Quem aparece a ele? Cristo. Cristo aparece a Paulo. Ele é prostrado no chão diante da grandeza de Cristo. E Cristo então chama Paulo para ser o seu instrumento, para pregar o seu evangelho, para que ele entendesse o que era sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Esse judeu não foi rejeitado por Deus. E Paulo vai mostrar isso. Ele está escrevendo essa carta. É Paulo que trouxe todo esse conhecimento tão profundo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, acerca das riquezas de Cristo Jesus. Então ele usa ele mesmo como exemplo. Mas ele vai citar outro exemplo aqui, o exemplo de Elias. E nós vamos ver que dos versos 2 a 5, Paulo vai citar aqui 1 Reis, capítulo 19, dos versos 10 a 18. E o que aconteceu aí?
Elias, ele havia sido usado por Deus tremendamente. Elias foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, que João Batista foi profetizado como aquele que teria o espírito de Elias. Nós vemos que na transfiguração de Cristo, no monte da transfiguração, aparece ali Elias e Moisés. E o texto vai nos mostrar que Elias havia feito, sim, da parte de Deus, pelo agir de Deus, grandes coisas em Israel. Nós lembramos de Elias contra os profetas de Baal, nós lembramos da profecia onde por 3 anos não choveu, e Elias estava batendo contra um reino corrupto que adorava a Baal. Mas depois de tudo isso, ele é ameaçado pela terrível Jezabel. E ao se sentir ali ameaçado, praticamente sozinho, ele começa a se retirar. Até chegar a um determinado lugar, a uma determinada caverna, onde ele pede também a morte ao Senhor. E quando o Senhor vai até ele, o que é que ele diz? Senhor, eu estou praticamente sozinho. É isso que Paulo está citando aqui. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Só que Deus chega para ele e diz: olha, Elias, não é bem assim não. Você não está sozinho. Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eu reservei para mim um povo que não se dobrou, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. E o interessante aqui, irmãos, é que, como observou C.B. Cranfield, que é um teólogo que tem um comentário sobre o livro de Romanos, que o número 7.000 pode sim trazer um significado ainda muito mais grande, muito mais expressivo do que nós podemos imaginar. Não é apenas números. Se nós olharmos para as escrituras sagradas, para o judaísmo, nós vamos ver que o número 7, como também o número 1000, traz significados grandiosos. O número 7, por exemplo, significa perfeição. E o número 1000 significa uma perfeição incontável. E ele acredita que aqui nós não temos apenas um significado de números de fato, só 7.000, mas também a ideia de um povo que de fato era um povo perfeito, um povo separado para a glória de Deus, um povo que de fato compunha uma perfeição vinda do Senhor. Veja, não é que o homem é perfeito, mas que Deus separou perfeitamente um povo para Ele. Um povo que não se dobrou diante de Baal. Irmãos, nunca faltou na história uma lâmpada acesa. Nunca deixou de existir um remanescente fiel de Deus. Mesmo nos cenários mais obscuros da apostasia humana, o remanescente fiel de Deus sempre permaneceu e sempre frutificou e sempre floriu para a glória de Deus. Ainda falando dessa ideia de agricultura que eu gosto muito, é possível que quando se planta feijão, quando você vai lá e está debulhando o feijão no mesmo lugar que foi plantado, pode ser que um feijão caia. E mesmo que você não faça tudo ali na plantação para que de fato nasça uma plantação total de feijão, aquela pequena semente que caiu pode ali frutificar novamente. Aquela semente pequena que ficou, aquele remanescente pode frutificar, e como demos o exemplo, frutificar melhor que os outros que já se foram. Nós também podemos lembrar que um bosque desmatado, num tronco, pode nascer um rebento. Pode nascer novamente aquele pequeno galho verde, e crescer e frutificar pela glória de Deus. Irmãos, Deus não é contraditório. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu e amou. O Senhor, por vezes, chamou Israel de meu filho. O Senhor chamou Israel de sua noiva. Israel era conhecida como a menina dos olhos do Senhor. Fez de Israel o seu deleite. Deu a Israel o início daquilo que seria a eternidade, aquilo que será o vislumbre da eternidade, um povo separado de Deus para a glória dele. E mesmo, irmãos, que muitos em Israel
tenham negado ao Senhor, Deus não deixou o seu povo totalmente. O Senhor permaneceu amando o seu povo, porém com um remanescente fiel. Não com todos, mas com aqueles que Ele escolheu de fato. E com base, irmãos, nessa situação análoga dos dias de Elias, nós devemos entender que a sua própria época continua existindo um povo que de fato ama a Deus. Fica claramente evidente aqui no verso de número 6 do capítulo 11, que Paulo está destacando um assunto que ele veio solidificando desde o começo da carta. Qualquer um que seja aceito por Deus é aceito com base na sua graça e não com base nas próprias obras. Qualquer um que seja de fato aceito por Deus não é porque o homem tem algo para que Deus o aceite, mas porque o próprio Deus quer preservar o seu povo. Irmãos, nunca houve um período na história também que não veio a existir um povo de Deus, indivíduos que verdadeiramente o conheceram, que sabem quem Ele é intimamente. Bem sabemos que se o povo de Israel não vivesse severo afastamento, verdadeira apostasia, quando nosso Senhor se manifestou neste mundo, teria conhecido e aceitado Jesus. Sim, eles negaram. Mas sendo assim, irmãos, o que nós podemos dizer? Que Israel totalmente negou o Messias? Não. Alguns o reconheceram ali. Por exemplo, nós precisamos observar, conforme nos mostra Mateus 15, que a vinda específica do Messias estava atrelada às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós, quando lemos esse texto, pensamos apenas naqueles, não, estava perdido, estava cego, e o Senhor veio resgatar, mas esse também era o remanescente que estava lá, e que reconheceu Jesus. O que dizer da mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada? Notemos, meus irmãos, que as palavras também foram ditas a gentios, como o centurião, que tinha um servo doente, quase à morte. Isso mostra, meus irmãos, que aqueles que de fato pertenciam a Cristo o reconheceram. A vida de Cristo trouxe despertamento ao seu remanescente. A vida de Cristo trouxe despertamento ao seu povo. A mulher do fluxo de sangue, os leprosos que foram curados, João Batista, Maria, José, a profetisa Ana, Simeão, os 11, Matias, os cristãos de Atos, aqueles que eram de Deus reconheceram Cristo Jesus como Messias eleito das Escrituras. Agora, observem algo riquíssimo que as Escrituras deixam em evidência para nós. Principalmente no Novo Testamento, não há evidências bíblicas do despertamento daqueles que eram parte desse remanescente, sem que primeiro fossem alcançados e impactados por Cristo Jesus e a sua palavra. Cristo é o centro, e o remanescente fiel o reconhece como Senhor. Meus irmãos, nós devemos entender que, conforme nós estamos aprendendo na carta aos Romanos, a salvação é um dom de Deus. Nós devemos nos regozijar nessa verdade. A salvação é pela misericórdia de Deus, é pela escolha divina. Nós devemos não apenas nos regozijar, mas pregar essa verdade. Sabe por quê? Porque o remanescente aqui em Cosmópolis irá ouvir, não pelo que nós falamos em si, mas porque Deus tem propósito na vida dessas pessoas. E lembre-se que esses remanescentes também só serão alcançados por meio da pregação fiel que salva, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Uma outra coisa que nós devemos observar, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos a sensação de que o mundo, o pecado, triunfarão contra o cristianismo. Muitas vezes vem esse pensamento a nós: meu Deus, a gente olha para aí para fora, está tudo corrompido, as esferas da vida humana estão corrompidas, parece que o pecado vai engolir o cristianismo, as igrejas secularizadas, tanta coisa. Mas irmãos, descansem,
Deus sempre terá o seu remanescente. A igreja do Senhor sempre existirá. Não importa se há perseguição, não importa o que há nesse mundo, não importa se o mundo está declaradamente contra Deus, no espírito de anticristo, Deus sempre terá o seu povo. Tudo passa nessa vida, mas a igreja de Deus permanece e permanecerá até que Ele venha. Outra coisa, irmãos, que fica clara no texto, é que estamos vendo que está identificado com a maioria não é sinal de que se está no caminho certo. O texto, como também os capítulos 9 e 10 de Romanos, nos mostra aqui um remanescente foi salvo. É resto, é um pouco. Veja que nessa totalidade, uma minoria trilhava os caminhos do Senhor. Na história, irmãos, o povo santo de Deus sempre esteve nas minorias. Se nós prestarmos atenção com cuidado na história, nós veremos isso. Hoje em dia, por exemplo, o que estamos vendo são muitas igrejas seguindo o fluxo da maioria. O fluxo da maioria das igrejas. E com isso abraçando algumas coisas como o secularismo e tendências puramente inférteis para o reino de Deus. Como, por exemplo, metodologia mundana. Eu acho que eu citei isso para vocês na semana passada, mas vale a pena ressaltar de novo. Estava rodando na internet aí um chamado para um culto lá no Rio de Janeiro. Sabe como é que era? Vem novinha. Para que as novinhas do Rio de Janeiro pudessem se interessar por aquele culto que teria muito funk. E elas poderiam fazer o que queriam ali. Qual era a intenção? Encher a igreja. Então vamos chamar, vem novinha, vai ter um pancadão dentro da igreja. E muitos estão abraçando esse tipo de coisa. Isso é apenas uma coisa só. Mas muitas igrejas estão seguindo o fluxo do mundo para aceitar pessoas, para trazer pessoas. Estão aceitando o que Deus proíbe. Estão aceitando que as pessoas que vivem em pecado permaneçam em pecado diante de Deus. Pessoas adúlteras, pessoas que estão lançadas no homossexualismo, pessoas que estão na mais baixa escória dos vícios da sociedade. Não, venha como está e permaneça como está, porque Deus não se importa com o que você faz. Tudo que Ele faz por você é que é por amor. Você pode continuar com a sua vida pregressa, você pode continuar em pecado que Deus te aceita. Uma outra coisa que nós estamos vendo é a exaltação do homem. O homem está no centro. Não, você é o ponto fraco de Deus. Não, Deus, Ele está ali implorando para entrar no seu coração. Você é especial. Você não pode permitir que a sua vida fique de fato assim na miséria, ganhando pouco. Você pode vencer. Deus não te deu essa vida desgraçada. Você tem que querer dinheiro, você tem que querer as coisas. Você é o centro, você que decide, você que consegue tudo, inclusive a salvação. Mentira! Mentira! O homem não é nada diante de Deus. E colocar o homem no centro é reverter, é tentar reverter aquilo que a Bíblia ensina de ser Cristo no centro, de ser Deus no centro. Deus é acima, o homem está abaixo. Outras coisas que nós podemos ver, como por exemplo, uma ambientação estética para atrair pessoas. Veja, o problema não é a cor, o problema é a tendência. As igrejas na Austrália, principalmente a Hillsong, começou com essa ideia de fazer de igreja um clima igual de boate. Ah, mas o que é que tem? O importante é ser o evangelho pregado. Verdade. Mas como você começa a trazer tendências para dentro da igreja, que nada mais é do que suscitar no coração humano emoções. E muitas dessas igrejas que seguem essas tendências também não têm pregação fiel ao evangelho. Coloca o homem no centro, até os púlpitos são os mesmos, né? É a cor do Hillsong, é o canhão de luz parecido com o Hillsong, é o púlpito parecido com o Hillsong, é imitação barata. E a maioria dessas tem esse tipo de coisa de identificação para atrair pessoas, porque o clima é legal, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu servi numa igreja assim, e eu perguntei, a maioria das pessoas, todos diziam a mesma coisa, não é porque o clima fica bom.
né? O clima fica ótimo, dá um clima para a gente, igrejas mais parecidas com boates. Mas o evangelho de fato, irmão, se a gente estivesse debaixo de um pé de árvore, o mais importante era a pregação do evangelho. Quando nós olhamos para o avivamento do século XIX, os avivamentos do século XX, do século XVIII, XIX, XX, nós vimos que os homens de Deus saíram pelo meio da rua pregando também. E muitas almas eram alcançadas. É como se só a ambientação da igreja pudesse de fato alcançar o coração do homem. E isso é errado. Irmãos, estão extraindo grande número de pessoas, mas não é sinal que são de fato o povo de Deus. Igrejas lotadas, igrejas cheias, pessoas procurando bênçãos, pessoas interesseiras, pessoas procurando dinheiro, pessoas exaltando pastores, líderes, como se fossem semideuses. Não, a maioria que vê está pipocando, está saindo de gente, mas o remanescente sempre esteve entre as minorias. E às vezes nós deixamos de observar isso. Queridos, fique claro para nós: remanescentes fiéis não se dobram diante de Baal, Deus da falsa fertilidade. Remanescente fiel não se dobra diante de Mamon, Deus do dinheiro. Para os crentes tolos que são a favor de aborto e apoia quem é a favor, o remanescente fiel não se prostra diante de Moloque, Deus no Antigo Testamento que exigia sacrifícios de crianças. O remanescente fiel não se dobra diante de políticos, não se dobra diante de reis deste mundo. Elias não se prostrou diante de Acabe e de Jezabel. O remanescente fiel não se dobra diante de deuses deste mundo, não se prostra diante das vertentes malignas de Satanás. O remanescente fiel se dobra de fato apenas diante de Deus. Portanto, irmãos, Deus tem sim o seu remanescente, mas que fique claro: o remanescente de Deus em Israel, o remanescente de Deus neste mundo, mostra que de fato pertence a Ele. Mas o texto vai adiante e vai nos mostrar que a rejeição de Deus, ela de fato não é total, mas sempre haverá também claramente rebeldes e infiéis com corações endurecidos. Paulo começa o verso de número 7 com outra pergunta: que diremos, pois? Algo que ele está utilizando aqui sempre também no livro de Romanos, na carta aos Romanos. À luz de tudo que ele estava expondo sobre a existência de um remanescente fiel, como provar então que Deus não rejeitou completamente esse seu povo? Mais uma vez, mostrando que, apesar de Israel não alcançar o que buscava, e o que Israel buscava? A salvação pelas próprias obras. Nós já falamos, Israel achava que pelo cumprimento da lei, por guardar dias, por guardar festas e por esse tipo de coisa, alcançariam a salvação. Mas isso eles não conseguiram. No entanto, ainda no verso 7 diz que o remanescente fiel foi alcançado por essa eleição. É interessante o que Paulo usa aqui, é como se você saísse para pescar num grande mar. E você sai num barco, e aí você está querendo o quê? Pegar um peixe pequeno, para que de fato você possa se alimentar, para que você possa levar para casa. Mas quando você olha para trás, tem uma baleia enorme olhando para você, de olho em você. Às vezes você olha alguns vídeos na internet que as pessoas se assustam, estão lá pescando tranquilamente, quando olha para trás está aquele monstro enorme. Israel buscava uma salvação que era de fato algo pequeno diante de Deus, mas algo maior os encontrou, não totalmente, é o remanescente, que foi a salvação pela graça. Algo grandioso os encontrou, que foi a salvação pela graça. Mas e aí os demais? Porque está falando de um remanescente, está falando de um povo específico, um povo que ficou. E os demais, o que é que aconteceu? E ainda no verso 7 nós vamos ver Paulo dizendo que os demais foram endurecidos. E para confirmar esta afirmação tão pesada,
ele usa novamente as escrituras sagradas, como já vinha fazendo. E é interessante, irmãos, nós ressaltarmos, como nós já falamos anteriormente também, que não se tira conclusões sobre Deus e sobre os seus ensinamentos e sobre o que Ele faz para com o seu povo, como Ele age, senão pela palavra de Deus. Todo o achismo, tudo que o homem acha sobre Deus, que não está na palavra, cai por terra. E vejam que os próprios apóstolos, como Paulo, usou as escrituras para embasar os seus ensinamentos. E Paulo vai mostrar que no Antigo Testamento já havia profecia acerca do endurecimento de Israel. E Paulo então no verso 8 vai citar Isaías 29:10. O contexto nos mostra que o profeta Isaías já havia anunciado que Deus haveria de derramar sobre aquele povo rebelde, não o Espírito Santo, mas um espírito de entorpecimento. Alguém aqui já tomou anestesia? Provavelmente já, né? E como você toma anestesia num lugar, pode fazer o que for. Pode cortar você, pode abrir você. Esses dias eu fui a uma podóloga porque a minha unha encravou. E a mulher futucou e tirou um pedação de unha que eu não estava sentindo nada. Estava entorpecido, estava anestesiado. E é mais ou menos essa ideia aqui que está sendo utilizada. Essa palavra entorpecimento traz uma ideia de apatia total, algo que não pode ser sentido espiritualmente e moralmente. E Paulo vai mostrar que desde o Antigo Testamento isto estava claro: Deus derramaria um espírito de entorpecimento sobre Israel. A segunda citação utilizada aqui nos demais versículos é sobre Davi, aonde fala dos inimigos de Deus e é baseado no Salmo 69, de 22 a 23. No texto, Davi ele fala de algo comum da época, onde os judeus se assentavam numa mesa ao redor dela para comemorar grandes vitórias. Mas aquilo que parecia vitória fora derrota. E esses não conseguiam enxergar, porque os seus olhos foram endurecidos. A ideia aqui é obscurecidos, de não conseguir enxergar. É como olhar para um determinado objeto, para uma determinada coisa, e aquilo não passar de maneira percebida diante dos seus olhos. E os olhos desses homens foram cegados, e por isso ficariam para sempre encurvadas as suas costas. Esse último trecho aqui evoca a imagem de alguém que é escravo, que está servindo, que teve a sua espinha quebrada, está totalmente prostrado. E o interessante é que o verbo utilizado aqui para encurvar-se é o mesmo utilizado em Lucas 13:11, onde fala de uma mulher que há 18 anos andava encurvada por estar possessa de um espírito de enfermidade. A ideia de escravidão maligna, está encurvado. E Israel, em sua maioria, estava encurvada, escravizada pelo pecado. Contudo, irmãos, o que devemos ver aqui de maneira geral é que Paulo está explicando o porquê da nação de Israel, em sua maioria, ter rejeitado o Messias, ter rejeitado a Cristo Jesus, porque estavam endurecidos, porque estavam cegos, porque estavam encurvados. Irmão, sei que é extremamente terrível falar que Deus endurece pecadores, cega os seus olhos e traz essa falta de convertimento aos corações. Os verbos aqui estão no passivo. É Deus que faz isso. Mas como já falamos em Romanos 9, citando o exemplo de Faraó, o endurecimento do homem, na verdade, é Deus entregando o homem ao próprio coração. Não podemos dizer que Deus é assim, não. Eu sou seletivo, simplesmente, aí eu pego esse aqui, eu vou enxertar no coração dele. Tudo isso não, o homem já carrega tudo isso. O homem nasce jogado no pecado, caído no pecado, inimigo de Deus, nascido na iniquidade. Salmo número 51, está claro isso. Para quem é pai, você vê. Deixa seu filho se criar sozinho para você ver. Ninguém ensina a desobedecer, mas eles obedecem.
Está claro, a estutícia nasce no coração da criança. O homem já nasce assim. E a única coisa que Deus faz quando não tem desejo de salvar é entrega ao próprio coração. Assim como fez a Faraó. Mas aí, irmãos, nós estamos falando de um povo que era chamado povo de Deus e que a maioria foi endurecido. E eu fico pensando na quantidade de pessoas que passam dentro das igrejas evangélicas, que ouvem o evangelho desde criança, que cresce debaixo de orientação dos pais, mas acabou tornando-se às vezes um adolescente e depois um jovem acostumado a simplesmente ir para a igreja, por exemplo, como uma espécie de religiosidade, e aí continuou um adulto nessa mesma pegada de religiosidade, e no pior sentido do termo, o evangelho começa a entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Pessoas que praticamente foram concebidas dentro da igreja, que passam anos, que passam gerações, mas não entenderam nada do evangelho. Ah, mas eu sou povo de Deus, eu sou crente presbiteriano. Mas cadê o reflexo do remanescente? Cadê o reflexo de fato de uma vida por Deus? Cadê o reflexo de fato daqueles que foram chamados por Deus? Cadê o amor pela palavra? Cadê o amor pela obediência? Cadê o amor em pregar Cristo Jesus? Vejam, não se iluda. Nenhum remanescente passa a vida sem pregar Cristo Jesus. Porque a beleza do Evangelho é Cristo trabalha em nós, para que pelo Espírito sintamos vontade de pregar o Evangelho. Ah, pastor, não tenho vontade de comunhão, não tenho vontade de pregar o Evangelho, mas eu sou crente. Ah, pastor, a minha vida não reflete muito bem o fruto do Espírito, mas eu sou crente. Está iludido. Pode ser que Deus ainda tenha piedade da sua vida, da minha vida, caso vivamos na religiosidade, em um determinado tempo, meus irmãos, Ele venha nos despertar. Mas quem vive dizendo que é remanescente e não dá frutos para isso, está enganado. Israel, em sua maioria, tinha um coração endurecido. Devemos prestar atenção nisso. Mas de forma ampla, meus irmãos, no mundo, a maioria dos homens estão endurecidos pelo pecado, estão cegos, olham para a criação, olham para as coisas de Deus, mas não o querem, estão encurvados, prostrados diante de Satanás e seus demônios, prostrado diante da carne pecaminosa, prostrado diante deste mundo, estão rendidos totalmente. Mas Deus sempre terá o seu remanescente aqui. A rejeição do Senhor não é total. Ah, pastor, mas está vindo aí uma onda de perseguição que já saiu um pouco mais da Ásia, já saiu um pouco mais dos países muçulmanos, já saiu, a gente já está vendo uma espécie de perseguição ao cristianismo aqui na América do Sul, também na América do Norte. E agora, pastor? Será que o mundo vai suprimir? O povo de Deus nunca vai suprimir. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, presidente de uma agência missionária. Ele falou que em um determinado país, onde é proibido pregar o Evangelho, um homem do país que se converteu, viu que os policiais estavam batendo nos seus alunos, porque eles estavam pregando a Cristo. Ele disse: não faça isso. Eu digo para vocês que toda semana eu venho aqui para vocês me baterem. E toda semana ele vai, há anos, para que ele possa apanhar, para que os seus alunos preguem o Evangelho. Só que aí também, enquanto esse pastor pregava em um determinado lugar, quando ele desceu, uma mãe e o pai foram falar com eles, dizendo que um filho deles, de 16 anos, estava preso em outro país vizinho que não aceitava a pregação do Evangelho. E esse menino foi preso porque disse que servia a Cristo. E a mãe, com lágrimas nos olhos, falou que todo santo dia eles pegam agulhas e enfiam debaixo da unha deste menino. Então o pastor ali, comovido, perguntou aos pais: mas em nenhum momento
Ele de fato disse que desistia do Evangelho pela dor, pela dificuldade. Um menino de 16 anos, aí disse que o pai riu e falou assim: não, meu filho desistir? Não, porque apesar dele ser torturado todo dia, essa tortura também está gerando frutos. Porque até hoje, em 11 meses de preso, 138 presos na cadeia foram convertidos a Cristo Jesus por causa da pregação desse jovem. Num lugar de tanta perseguição e de punição, Jesus está agindo e chamando o seu povo. Portanto, irmãos, nós não devemos nos iludir ou temer a perseguição desse mundo. O povo de Deus sempre existirá. Mas a última coisa que deve ficar clara para nós: encontre paz na graça de Deus, porque só essa graça é a fonte da salvação. Encontre paz na misericórdia de Deus, porque só essa misericórdia é a fonte da salvação. Ah, será que o meu povo, meus parentes, meus filhos, até irmãos que estão na igreja, são de fato endurecidos? Mas descanse na misericórdia de Deus, descanse na soberania de Deus. Nenhum do nosso desespero, nada pode dar jeito nisso, a não ser a misericórdia de Deus, a graça do Senhor, porque é essa graça que salva os remanescentes. Eu já estou encerrando esta mensagem, mas lembrem-se que eu falei que em determinado momento, numa plantação que foi retirada e que não deu bons frutos assim, uma semente que ficou, floresceu de fato para a glória de Deus, e nós vimos ali um excelente fruto. Lembre-se disso: o remanescente, aquele que fica de fato, floresce e frutifica para a glória de Deus. Que isso fique claro para nós, irmãos. Que Deus nos abençoe e possamos de fato louvar ao Senhor por esta verdade e viver por isso.